Louvado seja Deus. Vamos hoje falar de uma coisa muito séria que está acontecendo com a Igreja do Senhor Jesus nesses últimos dias, pela falta de responsabilidade e incompetência daqueles que se dizem pastores e líderes espirituais da Igreja do Senhor Jesus. Então vamos falar hoje que é uma coisa cabível, baseada na Bíblia, para isso vou ler os versículos da Bíblia que vai desmascarar todos esses falsos profetas, falsos ministros da palavra de Deus, que estão matando a Igreja de Jesus espiritualmente, enganando o povo com mensagem de autoajuda, deixando de pregar a genuína palavra de Deus, porque hoje são pouquíssimas as congregações que levam Deus a sério e a palavra é pregada com veemência, com unção e com poder e autoridade. E para isso, Deus me deu esta palavra, falando da decadência da igreja com a perda da sua autoridade espiritual, como disse, por conta da irresponsabilidade e incompetência das lideranças que se dizem pastores e pregadores. Então vamos lá, né? Isso se torna uma coisa terrível no dia de hoje. É como se fosse uma maldição do cristianismo moderno. E o é. Por quê? Porque a vida superficial, nociva e silenciosa que os cristãos levam hoje, porque não escutam mais a genuína palavra de Deus, isso já matou a fé de muitos. Ou seja, a vida superficial, vivida hoje pelos que se dizem cristãos, ela não prejudica o próximo e não incomoda ninguém, porque passa despercebida, sorrateira, enganosa, né? E também é politicamente correta e moralmente aceitável, né? Pela sociedade e pela comunidade cristã, que eu chamo de hipócrita. Hipócrita por quê? Porque também não parece pecado e hoje tudo isso é aceito altamente por religiosos, né? Que se dizem pregadores, que se dizem pastores, né? Pois é, meus amados, pois esta prática de vida superficial, enganosa, mentirosa, posto em prática hoje por muitos, está estragando a vida da igreja, está estragando a Igreja do Senhor como um todo, fazendo com que ela perca a sua capacidade de discernimento, fazendo com que ela perca a sua autoridade espiritual, sem ela perceber, sem as pessoas perceberem. Mas a palavra de Deus, ela é clara e objetiva e nos adverte. Para isso Deus tem os seus vasos aqui na terra, para não deixar que a palavra ela seja pregada, que não seja com autoridade. E vamos começar pelo livro de Jeremias, aliás, do livro de Lamentações, louvado seja Deus, no capítulo 1, versículo 5 em diante, que diz: os seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão de suas prevaricações. Os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário. Estão vendo aí a situação da igreja hoje? Os adversários dominam hoje, as trevas dominam, os inimigos prosperam. Não é assim que a gente vê? E a palavra de Deus está dizendo explicitamente. O versículo 6 diz: e da filha de Sião foi-se toda a sua glória. Aqui está falando da igreja do Senhor, que é filha de Sião também. Nós somos enxertados na videira verdadeira, por isso somos chamados também de filhos de Sião, né? Os seus príncipes ficaram sendo, louvado seja Deus, como
corços que não acham pasto e caminham sem força na frente do perseguidor. É assim que a igreja caminha hoje, sem força, porque espiritualmente estão baqueados, estão fraquejados pela falta do conhecimento da palavra, de quem lhes ensine a palavra. O versículo 7 continua: lembra-se, Jerusalém, nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tivera dos tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário, e ela não tinha a quem socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Continua aqui falando da igreja, dizendo: lembra-te, Jerusalém, dos dias da tua aflição, das suas rebeliões, pela falta do conhecimento e pela desobediência. O versículo 8 continua: Jerusalém gravemente pecou. Nós somos também a Jerusalém de Deus, enxertada na videira verdadeira. Por isso se fez instável. Todos os que honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez, ela também suspirou e voltou para trás. Nudez aqui está falando da nudez espiritual, da falta do conhecimento, da falta de perseverança, da falta de obediência, que voltaram atrás, abandonaram a fé, abandonaram os princípios bíblicos. O versículo 9 diz: a sua primícia está nas suas saias, nunca se lembra do seu fim, por isso foi pasmosamente abatida, não tem consolador. Vê, Senhor, minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Louvado seja Deus. Aqui dizendo: sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembra do seu fim, por isso foi pasmosamente abatida. Que está falando também da maneira das pessoas se vestirem hoje, das pessoas se trajarem hoje, como vão para a casa do Senhor, como se mantém hoje em dia, conforme as práticas deste mundo, que a igreja nunca deveria ter aceito, mas hoje vivem conforme o curso desse mundo, no tocante à vestimenta, Os modismos do mundo estão aí. As pessoas que se dizem de Deus, homens e mulheres de Deus, continuam acompanhando, achando normal. E é isso que o inimigo quer, que as pessoas achem tudo normal, para ele passar despercebido. O versículo 10 diz: estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela. Está vendo aí? Tudo que é precioso na igreja do Senhor, tudo, o inimigo passou a mão em todas essas coisas, ou seja, esvaziou os homens e as mulheres de Deus. Pois viu entrar no seu santuário as nações, acerca das quais mandaste que não entrassem na sua congregação. Ou seja, aqui está falando do púlpito. Pois viu entrar no santuário, que é o púlpito, as nações, acerca das quais mandaste que não entrassem na sua congregação. Hoje o púlpito, ele é usado, antigamente era usado só para louvor e adoração e da pregação da palavra. Hoje, até políticos usam, pessoas não preparadas, pessoas que não têm um bom testemunho, que chegam e usam o santuário do Senhor, usam aquele lugar santo, uma coisa que a gente observa hoje, isso se tornou comum, como eu disse, é comum. As pessoas não percebem mais o risco que estão correndo. Se tornou comum qualquer um ir no púlpito e pregar, louvar. O versículo 11 continua: todo o seu povo está suspirando, buscando pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para refrescarem a alma. Ou seja, houve aqui uma troca. Um mundo invadindo a igreja do Senhor, influenciando a igreja. Isso não deixa de ser uma troca,
Vê o Senhor e contempla, pois me tornei desprezível. Quer dizer, hoje a igreja está contaminada, embriagada, e o Senhor olha com olhar de desprezo para a sua casa, olha com olhar de desprezo para uma comunidade que deveria ser santa. Mas na frente vamos ver isso, o que nós somos como igreja. Louvado seja Deus. O versículo 15 diz: o Senhor atropelou todos os meus valentes no meio de mim, apregoou contra mim um ajuntamento para quebrantar os meus jovens. O Senhor pisou como um lagar a virgem filha de Judá. Aqui está falando da ira de Deus contra a sua igreja, contra o seu povo em desobediência. O versículo 16 diz: por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estão vendo aí como a palavra de Deus, ela vai em cima. O 18 diz: justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi, pois, todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens se foram para o cativeiro. É assim que se encontra a igreja hoje, no completo cativeiro do inimigo, dominado pelo inimigo, surrupiado pelo inimigo e humilhado pelo inimigo. Louvado seja Deus. Ainda no livro de Lamentações, no versículo 2, capítulo 2, versículo 7 diz: rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Senhor como um dia de reunião solene. A palavra de Deus diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus fala à sua igreja. E aqui está dizendo: o Senhor rejeitou o seu altar, porque foi profanado pelos homens. Detestou o seu santuário, que somos nós. Santuário aqui se refere ao próprio homem, como templo, morada e habitação do Espírito Santo, né? Louvado seja Deus. Então, meus amados, a palavra de Deus ela é correta, ela é direta, não faz arrodeios. O capítulo 14, ainda do versículo 12 de Lamentações, diz: os seus profetas viraram para ti vaidade e loucura. Os seus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade para afastarem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Ou seja, os profetas que está falando dos pregadores, dos líderes espirituais, dos pastores, que se tornaram vaidosos e loucos, contaminados pelas coisas deste mundo. E quando viram alguns da congregação fazendo alguma coisa errada, não manifestaram a sua maneira de tratar com o erro, para afastar o cativeiro. Ou seja, deixaram de orientar a sua membresia, de aconselhar a sua membresia, e assim hoje estão todos no cativeiro por falta de admoestações vindas do Senhor. Louvado seja Deus. Pois é, meus amados, a palavra de Deus, como eu disse, ela é correta. Agora vamos ver também na palavra de Deus em 1 Pedro. 1 Pedro, versículo 5. Vamos ver o que está escrito para completar o que já foi lido. Diz: vós também, como pedras vivas, aqui está falando da igreja como um todo, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que nós vemos hoje nas igrejas? Campanha disso, campanha daquilo. Pastores fazem slogan, botam nas redes sociais,
e faz aquela incrementação, faz aquele arranjo, mexe muito no dia, aqueles eventos só mexem com a parte emocional das pessoas, e daí passa, é congresso disso, é congresso daquilo, e no final das contas dão com os burros na água, porque não conseguem trazer o avivamento para a igreja. Por quê? Porque tudo que fazem é enganar as pessoas. Tudo que fazem é iludir, é ludibriar, mexer com as emoções. Então a igreja está indo de mal a pior e Deus vai requerer desses falsos profetas, falsos pastores e falsos pregadores. Deus vai requerer deles de tudo que está acontecendo no meio da igreja do povo de Deus hoje, né? O versículo 9 ainda de 1 Pedro confirma: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estão vendo aí, pastores? Estão vendo aí, pregadores? Estão vendo aí, líderes que se dizem espirituais? Nós somos geração eleita, que está falando da igreja como um todo também. Sacerdócio real, nação santa. Está passando longe, né? De ser nação santa, né? Povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui está falando da genuína pregação da palavra de Deus. E não palavras de autoajuda, palavras que confortam, que massageiam o ego dos homens. Que é isso que fazem hoje. O pecado dentro das igrejas, botando para quebrar, o mundo invadindo as igrejas, costumes dos mundos, tradições do mundo, culturas do mundo, mas está tudo certo. Está tudo errado, aliás, está tudo certo, não tem nada de errado. Coitados, levando o povo ao opróbrio, levando o povo de Deus por caminhos incorretos, colocando o povo de Deus à beira de um abismo. Isso é terrível. Isso é terrível, nós saber que existem falsos pastores, falsos profetas, falsos pregadores e falsos líderes espirituais enganando a igreja do Senhor Jesus. Mas o preço a pagar é muito caro, como eu disse. Muito caro. Muito caro. Porque isso virou, como eu disse, uma coisa terrível no meio do povo de Deus, como fosse uma maldição do cristianismo moderno. A falta de poder e de autoridade da igreja, a falta do conhecimento da palavra. Não se vê mais pessoas lendo a palavra, tendo revelações. Não se vê mais pessoas se consagrando ao Senhor, orando e jejuando e vigiando. Por quê? Porque os líderes espirituais, pastores, não conduzem mais o rebanho do Senhor a pastos verdejantes. Essa é a grande verdade. Não conduzem mais as ovelhas do Senhor para lugares seguros, através da genuína pregação da palavra de Deus, executada, feita com autoridade e poder e revelação de Deus. Então, vai ser triste para os tais, porque no livro de Apocalipse está escrito que naquele dia eles irão prestar conta, vão entregar o rebanho ao Senhor. E aí, o que você fez pelo seu rebanho? Você simplesmente virou um religioso tradicional, que vai passando isso de pai para filho também, e as lideranças vão perdendo autoridade espiritual. Com isso, perdem o seu vínculo com Deus, e perdendo o vínculo com Deus, levam o rebanho também a perdas terríveis espirituais diante do Senhor. Eu sei que tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade, não, mas tudo que eu li aqui foi baseado na palavra de Deus. Eu não usei uma palavra que não fosse baseado nos versículos da Bíblia, que não fosse baseado tudo dentro da palavra. Para isso eu estava lendo capítulo e versículo e falando do que Deus me revela. E é assim que deve ser durante a pregação. É assim que deve ser os verdadeiros pregadores da palavra de Deus.
tendo a revelação divina instantânea, tendo, aleluia, a pregação genuína da palavra de Deus, ensinando, admoestando, para que o rebanho se fortaleça, se robusteça espiritualmente, para que não fiquem fracos, porque justamente a falta do conhecimento é que está levando a igreja a se prevaricar e aceitar as coisas deste mundo como coisas normais. Mas já disse, e volto a dizer, ai dos pastores que assim procedem, ai dos ministros que assim procedem, que se diz ministro da palavra de Deus. Que preço terrível irão pagar, né? Porque pensam que estão fazendo o certo, que estão agradando a Deus e não estão. Então é hora de acordar. É hora de se autoexaminar, como diz a palavra de Deus. Examine-se o homem a si mesmo. E não é só aquele que é membro, não. Pastores, lideranças espirituais, examinem-se a si mesmo. Perguntem se estão pregando a genuína palavra de Deus, se estão fortalecendo o rebanho, se estão alimentando o rebanho com a genuína palavra de Deus, a mensagem da cruz, para que o rebanho tenha conhecimento da palavra, para que o rebanho viva a palavra do Senhor. Aí está o que o Senhor me entregou até aqui, porque daqui para frente eu não vou falar mais, porque não tem mais o que falar. O Senhor encerrou aqui, a revelação foi só até aqui. Se daí para frente eu esticar, não vai sair nada, porque o Senhor já deu o seu recado através da sua palavra. Louvado seja Deus. Fiquem todos com Deus, pensem nisso e orem. Orem, examinem-se, se consagrem ao Senhor, para que a gente volte ao primeiro amor, para que a gente se alimente da genuína palavra de Deus, para que não percamos o nosso elo espiritual, a nossa comunhão com o nosso Deus, a nossa profundidade com o Senhor. Fiquem todos com Deus, que Deus em Cristo nos abençoe rique e poderosamente em nome do Senhor Jesus.